O que diz Nossa Senhora de La Salette sobre o grande castigo que está anunciado para a nossa época, para os nossos dias? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Eu tenho recebido muitos e muitos pedidos para continuar a falar sobre as revelações e aparições e profecias dignas de crédito que já passaram pelo crivo, né? Nós falamos isso outro dia, mas que falam a respeito dos acontecimentos que devem vir na nossa época. O grande castigo, depois o grande triunfo da igreja. E eu comecei na semana passada a falar sobre La Salette, que é mais conhecida, mas alguns detalhes nem todo mundo conhece. Eu estou de posse aqui do texto, que é considerado como texto completo pela própria pessoa que recebeu as aparições, uma delas, né, Melanie e Maximin. A Melanie reviu esse texto, ela ainda estava viva quando ela pegou o texto, reviu e disse, não, isso aqui é o que corresponde ao que eu me lembro. E o Vaticano é também o texto que é considerado no Vaticano. Evidentemente que eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou ler as partes principais que falam das coisas da nossa época. Eu apenas queria lembrar que você pode pedir o seu adesivo gratuito de São Miguel Arcanjo. Vários estão me dizendo que receberam, estão muito contentes de terem recebido. O adesivo já está bento. E você pode colocar no carro ou na cozinha como um símbolo da proteção de São Miguel. É uma campanha feita pelos nossos voluntários, então eu recomendo vivamente, ligue e participe desta campanha. O adesivo é gratuito, você também pode fazer a sua participação, se desejar e se puder, como membro do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. É um grupo que vai crescendo dia a dia mais, e aí você tem vários benefícios, sobretudo espirituais. Não é? A Santa Missa, várias Santas Missas por ano nas suas intenções, seu nome e intenção levada para vários santuários de São Miguel Arcanjo, dos anjos relacionados com os anjos ao longo do ano. Não é? O último que foram levadas suas intenções foi a Sacra de San Michele, que é ali no norte da Itália, perto da cidade de São João Bosco. O próximo local será a Loca do Cabeço, que é ali perto de Fátima. É claro que vamos levar para Fátima também, mas a Loca do Cabeço foi onde o anjo de Portugal apareceu para os 3 pastorinhos para prepará-los para a mensagem de Nossa Senhora. Nós vamos levar lá e em Fátima. Isso será em maio. Portanto, todos aqueles que já são membros, já está garantido, seus nomes serão levados, e aqueles também que fizerem a sua participação até o fim deste mês. Dará tempo da gente imprimir os nomes e as intenções. Bom, esses são os avisos. Vou deixar aqui um pouquinho o número para quem quiser ligar. Vou deixar também na descrição. Daqui a pouquinho eu tiro aqui para não atrapalhar o assunto. Vamos então para o assunto. Eu vou direto aqui para o texto de onde nós paramos na semana passada. Aqueles que ainda não viram podem, dentro do canal, ver o vídeo que nós falamos com a primeira parte. Bom, então Nossa Senhora continua. Far-se-ão durante o castigo, né, muitos mortos ressuscitarão. E explica aqui, quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na terra para seduzir mais os homens. Esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio encarnado nessas figuras, pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu. Aqui está interessante a relação para a gente saber se esses ressuscitados, porque podem ser que justos ressuscitem, existem profecias nesse sentido, mas para saber se são bons ou maus é se eles negarem a existência do céu. Não é que eles vão chegar e dizer, não, o céu não existe. Não, eles vão propor soluções, né, para a situação tremenda em que vai estar o mundo, e que já está em parte, né? Mas enfim, vão propor soluções meramente naturalistas. Meramente assim, desta terra, como se não tivesse nada a ver com pecado, com conversão, com redenção, etc. Certo? Então aqui tem um elemento interessante. Mas vamos adiante. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, e porque a fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Se lembra de outras profecias que nós vimos, que durante o castigo e até alguns
prodígios que vão preceder os 3 dias de trevas. Então, durante o castigo, alguns prodígios acontecerão feitos pelo próprio demônio para seduzir as almas que perderam a fé. E aí uma falsa luz iluminará o mundo. Que luz será essa? Serão milagres de medicina, milagres entre aspas, prodígios que se fazem sem chamar a conversão? Bom, ai dos príncipes da igreja que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguardar sua autoridade e dominar com orgulho. Eu vou dizer uma palavra daqui a pouco sobre isso. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. Essa crise pavorosa já vai mar alto, né? Nós temos comentado isso aqui. Mas é interessante que esse vigário do filho é o Papa. Que Papa será? Eu não sei, né? Eu não sei dizer. Mas vai muito com parte do segredo de Fátima, que também fala de cenas semelhantes. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Isso nós já vemos muito, né? A pessoa que não importa o que diz a Santa Igreja, não importa o que diz a fé, cada um acha, né? Cada um é o seu próprio Papa, né? Cada um é a sua própria religião. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda ordem e toda justiça será calcada aos pés. Interessante isso ainda não chegou. Abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Isso é, portanto, algo que ainda está para vir. A abolição de todo o poder civil e eclesiástico. A ordem civil já não acontecerá mais. Hoje, nós já vemos ela em muitos lados de pernas para o ar. Mas ainda há uma aparência de ordem jurídica, né? Uma aparência, pelo menos, de ordem jurídica. É bem fraca, para não falar outra coisa. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Eu vou deixar agora a aplicação para vocês. Cada um aplique, né, se algo disso já não está acontecendo e já há um certo tempo. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Novamente, não sou eu que vou dizer que Papa será esse. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida, sem poder abreviar seus dias, mas nem ele, nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Pelo contexto da mensagem, tudo indica que isso ainda não aconteceu, que está para acontecer. Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Francamente, isso já está acontecendo, esse parágrafo aqui. Isso aqui sim, só vai piorar? Vai piorar. Ah, mas você está dizendo de catástrofe? Depois está anunciado um grande triunfo, mas antes do grande triunfo está anunciado um grande castigo. Agora veja que interessante o que vai dizer aqui. No ano de 1865, ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Isso aqui eu achei bastante interessante pelo seguinte, é que mais ou menos nessa época estava fermentando dentro dos meios católicos uma heresia chamada modernismo, certo? É um nome de uma escola de pensamento que queria virar toda a doutrina católica de cabeça para baixo. Inclusive nos conventos existiam frades dominicanos na França, por exemplo, que queriam fazer da doutrina católica, transformar a doutrina da igreja numa coisa completamente diferente. E eles, desde então, não descansaram para se infiltrar na igreja. O Papa São Pio X, eu creio que em 1903, é por aí, no início do século XX, condenou o modernismo com um dos documentos é a encíclica Pascendi Dominiti Gredis, quem quiser ver com mais detalhes. Ele condenou esse modernismo, mas o modernismo continuou a tentar se infiltrar nos meios católicos. Eu até recomendo,
40 anos depois, um livro que se encontra na internet chamado Em Defesa da Ação Católica, do professor Plínio Corrêa de Oliveira, em que ele denuncia esses erros no Brasil, tentando voltar para dentro da igreja, e de fato conseguiram em grande medida. São esses erros que dão esses escândalos que nós estamos vendo por aí, infelizmente até nos meios eclesiásticos. Eu achei muito interessante que na mensagem de La Salette, este erro, a meu ver, é este erro que está sendo denunciado. Nossa Senhora denuncia dando até o ano, né, em que se começaria isso, que entraria até pelos conventos. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Eu até fico sem saber se eu comento ou não. Vou dizer apenas um fato, certo? Um fato. Eu já ouvi vários de pessoas que queriam entrar no seminário, certo? Eu já fiz essa ressalva da outra vez. Existem, graças a Deus, pessoas muito boas no meio do clero. Graças a Deus existem exceções, mas como regra mais ou menos geral, né, a gente vê uma decadência muito grande. E parte dessa decadência foi denunciada por Nossa Senhora aqui, porque nos seminários começou-se a aceitar todo tipo de gente, até chegar ao ponto de não aceitar gente boa. No Brasil, eu não vou dizer qual diocese, esse fato, porque eu já ouvi isso de vários lugares, mas que o reitor do seminário, na primeira entrevista com o seminarista, isso me contaram, assim, não foi uma pessoa só não, que disse o seguinte: olha, você já teve experiência com homem ou com mulher? E aí o rapaz ficou assim, diz: não, eu sou casto, eu pratico a castidade. Ah, então você não vai se adaptar, não sei quando, porque para você saber se você quer ser padre mesmo, você precisa ter passado por experiência. Agora, ora bolas, carambolas, e para que existe o seminário, para que existe o sacerdócio, se é desse jeito? Nossa Senhora tinha ou não tinha razão de dizer isso? E isso eu já ouvi vários casos, não de todos, eu repito, graças a Deus não de todos, mas de muitos. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas, o francês combaterá contra o francês, o italiano contra o italiano. A seguir haverá uma guerra geral que será horrorosa. Durante certo tempo, Deus não mais se lembrará da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Ah, mas Jesus Cristo, ele se esquece dos países? Claro que isso é uma expressão. Se esquece no sentido de abandonar o país às suas próprias forças. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas as pessoas se matarão e se massacrarão mutuamente. E aí, Nossa Senhora vai falar sobre o primeiro golpe da espada fulgurante de Deus, e isso eu vou deixar para o próximo vídeo, já que vários estão pedindo que continue esses textos. Se Deus quiser, amanhã nós continuaremos com essa parte, e depois Nossa Senhora mesmo vai falar de um grande triunfo, vai apontar para um grande triunfo. Então nós ficamos hoje por aqui. Reze por nós, e a gente vê aqui a importância deste apostolado, porque se tem gente que está abandonando a fé, aqueles que deveriam pregar, muitos deles não pregam a verdade como devia ser dita, então nós devemos preencher essa lacuna. E isso Nossa Senhora nos chama para isso, e é o que nós estamos tentando fazer com esta iniciativa, que vai crescendo, graças a Deus, dia a dia mais. Reze por nós e até amanhã, se Deus quiser.